Fala galera, eu quero falar para vocês hoje um pouco a respeito de como que funciona a audiência de custódia. Essa audiência é uma verdadeira garantia da rápida apresentação do preso à autoridade judicial naqueles casos de prisão em flagrante. Então, basicamente, nessa audiência, o magistrado ele vai analisar a prisão do seu cliente sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da permanência da prisão ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem aplicação de outras medidas cautelares. Então, é muito importante você saber que nessa audiência não vão ser analisadas questões relativas ao mérito, mas única e exclusivamente questões relativas às condições da prisão do seu cliente e às condições pessoais do mesmo. Agora, no que diz respeito às providências preliminares que você deve tomar, a primeira delas, você deve pedir para retirar as algemas do seu cliente. Então, é um direito dele, previsto no artigo 8º, inciso 2º da Resolução 213 do CNJ, que esse ato seja realizado sem o uso de algemas. Então, peça que retire as algemas e, em caso de negativa do magistrado, ele deve fundamentar essa decisão e essa decisão deve ser constada em ata. Posteriormente a isso, observe se durante a realização do ato estão presentes os agentes públicos responsáveis pela prisão do seu cliente. Então, se os policiais que prenderam o seu cliente estiverem presentes na audiência, você pode requerer que se retirem, você pode mandar constar esse requerimento em caso de negativa e também deve ser fundamentado. Agora, no que diz respeito às perguntas que você deve realizar, a primeira delas, pergunte se houve emprego de violência, pergunte a seu cliente se ele foi submetido à tortura, a maus tratos no decorrer da prisão, desde a prisão até a realização da audiência de custódia. Então esse é o primeiro ponto que você deve esclarecer. Posteriormente a isso, pergunte se ele foi submetido ao exame de corpo de delito e se os policiais responsáveis pela prisão estavam presentes na realização do exame. Isso também é de fundamental importância. Posteriormente, faça perguntas relacionadas às condições pessoais do seu cliente. Se ele trabalha, se ele estuda, se ele possui filhos menores. Em caso da sua cliente ser uma mulher, pergunte se a mesma ostenta condição de gravidez, se é a mesma mãe de filho menor de 12 anos de idade. Em caso de ser homem, pergunte se o mesmo é responsável, o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos de idade, ou se o mesmo é responsável pelos cuidados de criança menor de 6 anos ou deficiente. Então, todos os seus questionamentos vão servir de embasamento para requerimentos ao final da audiência. Então, o juiz, ao final da audiência, ele vai oportunizar tanto a acusação quanto a defesa o momento de manifestar-se, certo? Então, como requerimento, em caso de não ter sido realizado o auto de corpo de delito, peça a realização do mesmo. Se o mesmo tiver sido realizado com vícios, peça que seja novamente realizado. Em caso de ilegalidade na prisão do seu cliente, peça o relaxamento da prisão em flagrante. Caso não seja a prisão ilegal, caso ela tenha atendido a todos os requisitos da prisão em flagrante, argumente com o magistrado a respeito da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312 do CPP. Diariamente, caso sendo possível, também peça a prisão domiciliar, por exemplo, naqueles casos em que a sua cliente está grávida ou é mãe de filho menor de 12 anos. Caso seu cliente seja homem, mas seja o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos de idade, ou responsável pelos cuidados de criança menor de 6 anos, ou deficiente. Então, esses são os requerimentos que você deve fazer ao magistrado. E, por fim, peça a juntada dos documentos pessoais do seu cliente. É importante na audiência de custódia que você leve a carteira de trabalho, os documentos pessoais, o comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos, se houver, e até mesmo atestados médicos em caso de enfermidades. Basicamente, a audiência de custódia ela vai funcionar dessa forma. Serão analisadas as questões relativas às condições pessoais do seu cliente, bem como as condições da prisão. Lembrando sempre de que o mérito ele só vai ser discutido depois, quando da fase processual.